Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro, Os Outros da Bíblia, de autoria do André Daniel Reik. Eu até então não conhecia o autor, não havia ouvido falar dele ainda, mas eu conheço o Rodrigo Bibo, do Bibotalk, né, do podcast. E ele havia feito uma propaganda enfática dessa obra, né, indicando ela. Inclusive aí um congresso de teologia que havia acontecido na cidade de Joinville, que eu estava lá presente, e também o Bibo foi, então fez uma boa propaganda do livro ali, gerou algum interesse. E aí, vendo a obra também, uma das pessoas que indica o livro, né, nesses comentários que existem aqui, é o professor Dr. Roger Vanck, que foi meu professor na Faculdade Luterana de Teologia. Então, propagandas assim de peso, né, que contaram muito para minha decisão em adquirir e em ler o livro. É interessante mencionar aqui também que conforme o autor escreve, ele comenta de que esse livro ele é resultado de vários podcasts gravados com o Bibotalk a respeito dos outros, né, da Bíblia em várias ocasiões. E os podcasts, em sua vez, eles são resultados de uma propaganda que duas moças fizeram para o Bibo em relação ao André. E dessas duas moças, uma delas é a irmã de um amigo pessoal meu, do Lucas. Um abraço, Lucas. Então, isso dá uma sensação, para mim, de proximidade, sabe, em relação à obra, ao autor da obra. Geralmente a gente tem aquela ideia de que o autor de um livro é aquela coisa distante, né, quase um universo paralelo, assim. E aqui não, deu um sentimento de muito mais proximidade, embora eu não conhecesse o Daniel, o André Daniel Reik, eu conheço muitas pessoas que estão ligadas de alguma forma à obra, né, que tiveram um papel importante aqui na obra. Mas enfim, a obra propriamente dita, ela vai falar então sobre o contexto histórico, cultural, religioso de todos os povos circunvizinhos do povo hebreu, né? Em qual contexto histórico que as palavras inspiradas da Bíblia foram então escritas pelo autor humano. E isso nos auxilia a dar uma série de insights novos e muito interessantes a respeito do que o autor humano tinha em mente ao usar determinado exemplo, determinada analogia, determinadas palavras no texto. Isso nos possibilita, então, a compreendermos um pouco melhor e de forma mais profunda a intenção do autor. É um livro interessante, várias curiosidades, várias coisas importantes mesmo no que diz respeito à história secular, ao início da escrita, organização política, muita coisa bacana para a gente entender como que o mundo se tornou como ele é hoje, como nós chegamos ao mundo que nós conhecemos e vivemos hoje. Nós devemos muito a homens da antiguidade, né? E muito disso está relatado aqui. Ele lembra um pouco essa outra obra que eu tenho aqui, o Fator Melquisedeque. Não é igual, obviamente, mas lembra um pouco. Em alguns trechos ele remete ao Fator Melquisedeque. Inclusive ele cita aqui também o Don Rickardson, do Fator Melquisedeque. Eu li ele alguns anos atrás, na verdade não nessa edição aqui, era uma outra edição mais antiga que eu havia lido, um livro que eu havia emprestado ainda na época. E depois eu comprei esse aqui um pouco mais recente para poder ter como fonte de busca. Mas enfim, uma boa obra, recomendado, é bem interessante. Isso aí.